ao programa Hora Saudável. Estou super feliz do convite, muito grata a todos pelo convite e estou aqui para compartilhar com vocês algumas informações bastante interessantes sobre o quanto que as nossas emoções atrapalham o nosso resultado de perda de peso, ou de manutenção da forma física, ou mesmo até de ganho de massa. Mas como o Rivelino me apresentou, eu sou Juliana Stabile, eu sou formada na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, em 1976, me especializei em psiquiatria e fiz formação em psicanálise, e é como terapeuta psicanalítica que eu atuei durante 14 anos no consultório particular. A partir de 83 eu entrei meio que por acaso na atividade empresarial, o negócio foi crescendo, a gente foi desenvolvendo atividade. E em 2000, por causa disso, eu fui fazer administração de empresas também. Médico não aprende a gerir negócios. E em 2005, eu conheci a Herbalife através do meu filho. Quando ele apareceu com o pote de shake em casa, eu fiquei super assustada, querendo saber mais sobre esse produto que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu participei de evento e conheci um pouco mais a seriedade da companhia, o respaldo médico-científico por trás da formulação de todos os produtos e, acima de tudo, o resultado que eu vi das pessoas que conseguiam perder peso e manter o peso por um tempo muito grande, isso chamou muito minha atenção, porque o meu primeiro regime eu tinha 9 anos de idade. Eu sempre fui a gorda da família e nunca consegui controlar o peso. Sempre fiz dieta, uma hora eu estava mais magra, outra hora eu estava mais gordinha, mas controlar o peso, isso daí é uma experiência que eu não tinha. E há 15 anos eu controlo meu peso, foram menos 14 quilos, eu sou muito grata a essa companhia, a esses produtos, a quem me apresentou os produtos, porque eu descobri que a gente tem uma ferramenta super poderosa nas mãos e que melhora muito a energia, disposição, qualidade de vida e, acima de tudo, garante longevidade. Então, é muito legal a gente poder usufruir de uma vida boa, de uma forma física adequada, do jeito que a gente quer, melhora tudo, vocês sabem disso melhor do que eu, mas não basta querer. Na verdade, a gente tem que controlar algumas outras coisas que interferem nesse nosso desejo de mudar de forma, de ter uma estética mais adequada do que a gente quer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre as emoções, sobre como que elas afetam os nossos comportamentos e quais os condicionamentos que a gente tem, que muitas vezes a gente nem sabe que existe dentro de nós e que determinam algumas escolhas que a gente faz. Além disso, a gente vai conversar sobre crenças autolimitantes, que também são determinantes para as nossas escolhas e nosso comportamento. E, finalmente, não vou deixar todo mundo no ar, a gente precisa falar sobre as estratégias de defesa. Então, quando a gente fala de emoção, comportamento e condicionamento, a gente tem que entender que, na verdade, tudo isso é um sistema bastante primitivo dentro do nosso cérebro e que, no final das contas, a gente pode fazer um resumo exatamente como fez há muitos anos atrás o filósofo Jeremy Bentham, no século XVIII, de que a dor e o prazer nos governam em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala e em tudo que a gente faz. Esse circuito que da gente privilegiar o prazer e, por outro lado, correr da dor, é um circuito primitivo e, na verdade, ele é importantíssimo porque é ele que garantiu a sobrevivência do homem das cavernas. Exatamente por a gente ter esse circuito no nosso cérebro que a gente existe hoje aqui. A gente é fruto dessa evolução, porque a gente hoje sabe que a diferença do nosso DNA em relação à do homem das cavernas é de apenas
0,5%. A gente é praticamente igual ao homem das cavernas e tem um estudo em andamento, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, decodificando todo o genoma de um ancestral neandertal encontrado lá na Europa e fazendo a comparação com o nosso genoma hoje, tá? Esse estudo está sendo feito lá no Laboratório Nacional Lawrence, na Califórnia, e é esse comportamento, esse circuito de fazer a gente procurar o prazer e correr da dor que garantiu a nossa sobrevivência, como a gente falou. Então, se a gente olhar aqui na tela, essa linhazinha roxa é o caminho que faz a liberação, quando libera dopamina, que é um neurotransmissor, que é o transmissor que dá a sensação de prazer, de alegria, de êxtase. Toda vez que a gente tem prazer, que a gente acha uma coisa boa, que a gente fica feliz, que a gente entra em êxtase, e daí o prazer é o prazer, desde o prazer da comida, prazer de ouvir uma boa música, prazer de ter uma conversa boa com um amigo, prazer sexual. Tudo isso é estimulado aqui nesse centro da memória, que libera dopamina, que vai estimular aqui, que chama núcleo accumbens, que por outro lado vai estimular aqui o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o aprendizado do comportamento. E é isso que faz com que a gente repita aquilo que é bom e que a gente corra daquilo que a gente considera que é ruim. Esse é o mecanismo da recompensa, que é exatamente o mesmo mecanismo do vício. Então, o que acontece quando a gente toma uma droga que nos dá euforia, que nos dá alegria? A gente aprende que aquele estímulo gera uma sensação de prazer, libera dopamina, e é esse estímulo de prazer que faz com que a gente fique viciado na droga. E hoje a gente sabe que não é só a droga que vicia. A gente sabe, por exemplo, que a comida vicia. A gente sabe que açúcar estimula o mesmo lugarzinho que a cocaína estimula e, inclusive, a reverberação daquele estímulo, no caso do açúcar, é maior do que a reverberação do estímulo da cocaína. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você come suas emoções? Porque o primeiro aprendizado que a gente tem assim que a gente nasce é que eu começo a sentir uma coisa ruim no meu corpo, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo, eu começo a chorar, eu reclamo, minha mãe me pega, me coloca no peito, eu tomo aquele leitinho quentinho e imediatamente, ou praticamente imediatamente, o meu desconforto some quando eu como ou quando eu mamo. Esse é o primeiro aprendizado que a gente tem na vida, e isso faz com que a minha boca seja o primeiro lugar que eu vou tentar experimentar as coisas. Eu aprendi que é por aí que a gente experimenta as coisas, então eu começo a colocar o dedo na boca, o pé na boca, todo objeto que eu encontro eu quero colocar na boca, porque comer me acalma, e isso está ligado ao que a gente chama de fase oral, explicada na teoria freudiana, tá? Esse circuito de satisfação imediata, da compreensão do prazer, faz o quê? Faz com que seja muito natural que toda vez que eu esteja numa situação de desconforto muito grande, esse circuito acabe sendo estimulado, acordado, e é isso que explica, por exemplo, a gente acabar assaltando a geladeira e comendo um monte numa situação de estresse, de desconforto. E dentro da neurociência, a gente fala que esse é o mecanismo do bottom-up. Quer dizer, aquela sensação que fica lá na base do cérebro, ela libera e atinge o córtex cerebral e domina o córtex. Não adianta ter força de vontade, não adianta ter determinação prévia, porque se a coisa pega, não tem jeito. Quando você descobre, você já está lá com a boca na botija, para falar português claro. Isso é tão forte que a indústria do alimento, ela tem
toda uma ciência de fabricar os alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, que são alimentos viciantes, porque eles aliam gordura, açúcar e sal, que são exatamente a combinação mágica que estimula nosso centro lá, liberador de dopamina, e que faz a gente criar o vício e a dependência, e né, a gente não consegue ficar sem comer o salgadinho, o amendoim, os docinhos e tudo mais que a gente acaba sendo viciado e que come sem perceber, inclusive. A segunda parte desse aprendizado, logo que eu nasço, é o quê? Que é a necessidade de proteção. Eu sinto desconforto e eu acabo me desesperando, mas eu aprendo que se eu chorar, alguém vem me socorrer. Ou seja, eu aprendo que eu dependo do outro para ficar bem. O que é um aprendizado, muitas vezes, muito difícil de superar, de suplantar, de atualizar. A gente vê adultos tão fragilizados que acreditam de verdade que dependem do outro, dependem do marido para ser feliz, dependem do vizinho, da mãe, do pai, que o outro é responsável sobre tudo que acontece com ele. E a grande evolução do ser humano é a gente tomar posse da nossa própria realidade, da nossa história. E além de falar de dopamina, eu preciso falar de um outro hormônio para vocês, que é a serotonina. Na verdade, ela é fabricada no cérebro também, mas a gente descobriu que 90% da serotonina circulando no nosso corpo, na verdade, ela é fabricada no intestino. O intestino tem milhões de neurônios e ele, nessa figura, eu gosto muito dela porque ela ilustra exatamente o que acontece. O intestino, ele deriva do mesmo cordão embrionário do feto, que assim que ele é concebido e começa a se desenvolver, o primeiro cordão embrionário, de um lado, gera o intestino e do outro lado gera o cérebro. E se a gente observar a figura, você vê que a estrutura anatômica é bastante semelhante, né? E a serotonina, que a gente chama de hormônio da felicidade, ela é responsável pelo bem-estar, pelo humor, pelo controlar o apetite, pela temperatura corporal. É a serotonina, o intestino, que fabrica grande parte do nosso sistema imunológico. Ele é um importante coadjuvante no mecanismo de defesa nosso. E então, quando a serotonina está alta, tudo isso está sob controle, mas por outro lado, se a gente tem baixa de serotonina, aumenta muito o nível de ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a agressividade. E isso tudo, a ansiedade e a depressão, elas acabam desencadeando um segundo mecanismo que é super importante. A ansiedade é tida como o mal do século, e o Dr. Augusto Cury, psiquiatra também, desenvolveu a teoria do síndrome do pensamento acelerado em função de toda a intoxicação de pressão, de informação, de solicitação, de demandas que a gente tem agora na era digital, junto com esse bichinho aqui que acaba sendo um algoz da nossa vida, né? De tanta solicitação que ele nos provoca. Então, acordar cansado, com dor de cabeça, com vários sintomas psicossomáticos é muito comum e está intimamente ligado a essa ansiedade aumentada. Qual é o problema? O problema é que, se a gente come, a gente já falou, libera dopamina e libera serotonina. E ambas aliviam temporariamente a sensação dos estados emocionais como estresse, ansiedade, tristeza, depressão, angústia, frustração, tédio. Então, se você está ansioso, a possibilidade de você atacar
comida é muito grande, por causa desse mecanismo reflexo e pela busca que a gente tem de aplacar um pouco esse estado de ansiedade com a liberação de neurotransmissores e hormônios da satisfação. E esse é mais um bocote que a gente faz ao nosso projeto, né, de atingir a melhor forma, de ser mais saudável, de atingir a forma física que a gente deseja. A autossabotagem também é resultado desse processo. Por quê? Porque, como eu falei, esse processo do sistema de recompensa cerebral, ele visa o quê? Ele visa a manutenção da vida, ele visa a sobrevivência. E quando você começa uma dieta, e você começa a perder peso, e você começa a consumir massa gorda, seu depósito de gordura acumulado, que na verdade é a sua poupança energética, o que seu cérebro entende? Ele entende que você está entrando num período de privação e que você corre risco de vida, risco de morte, na verdade, né? Então, o cérebro entende a perda de peso como um risco de morte e como uma ameaça ao seu estoque energético. E a ordem que ele dispara é: guarda mais calorias e reduz o ritmo de queima. Então, você começa a ter o que a gente chama de compulsão alimentar, e especialmente para aqueles alimentos hipercalóricos, como é o caso dessa torta aí, essa mousse de chocolate da fotografia, com um alto teor de gordura, alto teor de carboidrato e alto teor de calorias. Não é à toa que tem essa charge, né? Não pisa nisso, porque a minha mãe, quando pisa, chora. E muitas pessoas não querem nem pisar na balança, em função do sentimento de impotência que a gente acaba sentindo de ter o desejo de começar o processo e sucumbir. E de novo a gente começa uma nova dieta, começa o processo, emagrece um pouquinho, mas a gente estaciona e não consegue ir além. E a gente acaba achando que é nossa culpa, que eu que sou fraca, que eu que não tenho força de vontade, quando na verdade a gente não tem consciência que esse é um mecanismo fisiológico, metabólico, cerebral, e que está boicotando todo o meu desejo, a minha vontade e a minha determinação de mudar de forma. Além de tudo, tem mais uma coisa que a gente precisa levar em conta, que é a necessidade de proteção da dor, como eu falei. Então, por um lado, a gente busca o prazer, por outro lado, a gente se protege da dor. E mudar de forma, ser diferente, fazer coisas diferentes, representam necessariamente uma ameaça. Por quê? Porque a gente vai fazer uma coisa que a gente não está acostumado e que, portanto, vai fugir ao nosso controle. Então, a gente precisa entender isso e ter paciência, ter com a gente mesmo, ter complacência de continuar insistindo apesar da dor. Isso é muito típico, por exemplo, se você vai para uma academia, sobe numa esteira e começa a mesmo caminhar, não precisa nem começar a correr, você começa a caminhar num ritmo mais forte e de repente começa a doer, sua panturrilha queima, seu pé queima, às vezes você tem dores articulares no joelho, o que é suficiente muitas vezes para fazer você abortar o seu projeto de mudança. Na verdade, o que a gente tem que entender? Que a mente desiste antes do corpo. E, inclusive, na própria esteira, se você se mantém em atividade, você vai perceber que daí 10, 15 minutos, e você não está sentindo mais nada, aquele desconforto já passou. Mas se você valoriza o desconforto, corre o risco de você nunca atingir o seu desejo em relação à forma física e atingir a sua meta em relação à forma física. Mais uma coisa que nos atrapalha muito e que aciona os mecanismos intrínsecos aí cerebral: dormir mal. Por quê? Porque também o nosso cérebro entende isso como uma ameaça.
Tem um estudo desenvolvido na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde eles pegaram voluntários e mediram a atividade cerebral deles, depois de 8 horas de sono, quando eles mostravam imagens de alimentos, diversos alimentos. E depois, as mesmas pessoas, eles deixaram descansar só por apenas 4 horas e de novo fizeram avaliação cerebral, mediram a atividade cerebral, mostrando as imagens. O que eles viram? Que quando as pessoas dormiam apenas 4 horas, a atividade cerebral era muito mais intensa quando eles viam as imagens de alimentos altamente calóricos e com uma composição nutricional muito variada. Ou seja, se você dormiu pouco, o risco das tuas escolhas nutricionais ao longo do dia serem altamente calóricas é muito grande, porque o teu organismo entende que como você não conseguiu descansar e não conseguiu repor a sua energia, você vai precisar de muito mais energia para conseguir passar aquelas 24 horas. Sono é fundamental para você conseguir atingir seu resultado. Sono é determinante para que seu metabolismo funcione de uma forma mais adequada. Mas o que eu quero falar para vocês é que, afinal de contas, tem luz no final do túnel. A coisa não é tão grave assim. A gente consegue driblar esse mecanismo biológico todo e conseguir atingir o resultado que a gente deseja. Então, na neurociência, por exemplo, tem um mecanismo que eles chamam de bottom-up, que é a emoção que sai daqui e influencia o cérebro, e que tem a técnica do top-down, que é o contrário. Então, aqui na flechinha, a gente pode ver a influência do bottom-up, a emoção, a dopamina liberada aqui, estimulando lá o nosso córtex pré-frontal, e por outro lado, a capacidade que a gente tem com um cérebro bem treinado de, a partir de uma decisão consciente, de uma clareza, a gente conseguir controlar, inclusive, as emoções mais instintivas e primitivas que a gente tem. Um cérebro melhor treinado ajuda no processo de perda de peso, melhorando as escolhas e o comprometimento com os resultados. É assim que você vai atingir aquilo que você quer e tomando consciência de todos esses mecanismos para conseguir atingir o resultado que você deseja. E o que a gente tem que fazer para conseguir ter esse controle que eu estou sugerindo para vocês? Eu chamo isso de nutrição defensiva. O que é isso? A gente já sabe que 80% do nosso resultado depende da nossa nutrição. 20% de atividade física, mas 100% é da nossa atitude, é daquilo que eu desejo, daquilo que eu determino, da meta que eu estabeleço e do meu comprometimento com a meta que eu estabeleci. Mas não adianta, como a gente já viu, não adianta só eu ter a meta, não adianta só eu decidir, eu tenho que dar condições físicas para eu conseguir atingir esse resultado. Então, e a gente fala que isso é o quê? É você assumir o protagonismo da sua história. Então, começa por comer bem. Você precisa ingerir mais proteína, mais fibras, mais bons carboidratos. Por quê? Porque as proteínas, inclusive, o triptofano, que é um aminoácido que compõe a serotonina e a dopamina, a gente ingere a partir de proteína. Se você não tem triptofano suficiente circulando, você não consegue aumentar a sua dopamina, você não consegue aumentar a sua serotonina, você vai entrar num processo de depressão, de tristeza, de fadiga e todo aquele mecanismo
mecanismo de recompensa do sistema cerebral vai entrar em ação. As fibras são fundamentais para a absorção adequada dos nutrientes e os bons carboidratos, eles são fonte de energia para a gente funcionar adequadamente durante o dia. Além de comer proteína, fibra e bom carboidrato, você deve fazer lanche proteico. Por quê? Porque eles garantem a saciedade ao longo do dia. Se você observar bem, qual é a hora que a gente está mais suscetível a colocar o pé na jaca? É no final do dia, é quando a gente já está cansado, quando o nosso poder de decisão e de força de vontade já foi gasto com tomada de N decisões durante o dia e a gente chega em casa estressado, cansado e com nível de poder de decisão baixo. A possibilidade de você jacar nessa hora, se você não fizer alimentação defensiva, é muito grande. Por isso que a gente fala, come lanche proteico, porque o lanche proteico vai te dar saciedade e você vai chegar na hora do jantar lúcido ainda, capaz de fazer decisões mais adequadas. Outra coisa, aprenda a se hidratar adequadamente. Você precisa tomar água, a gente faz até uma continha aí de que você tem que tomar 4 ml por quilo de peso de água ao longo do dia, porque inúmeras vezes você está com sede e seu cérebro está interpretando que você está com fome e faz você comer. E via de regra, se a gente não tem programado um lanche adequado, você vai comer uma besteira que vai fazer você tirar do rumo da meta que você estabeleceu. Faz atividade física. Não precisa se matar na academia. 30 minutos por dia, 6 vezes por semana já é suficiente para você mexer seu corpo. O nosso corpo é a única máquina que estraga se você ficar parado. Se você for sedentário, provavelmente a capacidade do seu corpo de reagir e de ser saudável está bastante diminuída. Outra coisa super importante, cuide de quem está perto de você. É super importante que você tenha uma comunidade de apoio, de estímulo. Não há nada mais determinante do fracasso do que você estar rodeado de pessoas negativas, de que fala que você não vai conseguir. Ah, você sempre foi gorda, vai continuar assim? Ou pior ainda, você começa a emagrecer e fala, nossa, você está ficando muito magra, para com isso, não sei o quê. Como se você, querendo que você ficasse naquele estágio mais cheinho, que não é aquilo que você quer. Então, cuide de quem está à sua volta, que as pessoas ao seu redor sejam pessoas positivas, que estejam a fim de te ajudar a atingir sua meta e ter o resultado que você deseja. Outra coisa, por favor, não desgasta a si mesmo colocando a tentação na sua frente. Não tem em casa alimento gatilho. Então, por exemplo, se você é chocolatra, se você sabe que chocolate é o seu fraco, que qualquer coisinha, qualquer derrapada, se tiver um chocolate você vai comer, não tenha chocolate. Ou quando você for comprar, se comprar um, se permita comer aquele chocolate e pronto, acabou. Mas estoque de chocolate, de salgadinho, de balinha, de bolachinha recheada, não dá para ter em casa. Porque daí é pedir demais da força de vontade da gente, né? E outra coisa que a gente precisa estimular, até para a gente assumir o controle da gente mesmo, pratica meditação. Tem uma prática também de mindfulness que diz o seguinte, que uma das formas da gente controlar o que a gente come e fazer as escolhas corretas é você estar presente. Se você está presente, na hora que você comer, prestar atenção em quantas vezes você mastigar devagar, a possibilidade de você comer muito ou comer errado diminui de uma forma assustadora. O fato de você estar presente, inclusive, ele é fundamental para controlar a sua ansiedade, porque a ansiedade, muitas vezes, é você não estar presente. Ou você está no passado, se recriminando e rememorando coisas do passado,
ou você está preocupado com o que vai acontecer no futuro. Larga isso para lá, o que é passado já passou, o futuro ainda não veio, esteja presente e resolva as coisas uma de cada vez, no aqui e agora. E para a gente falar de nutrição, que é 80% do nosso resultado e é o que vai ajudar a gente a controlar todos esses impulsos que boicotam a nossa meta de atingir o peso ideal, a gente tem que necessariamente falar dos produtos da Herbalife. Então, isso daqui está um exemplo dos produtos de nutrição interna da Herbalife, e a gente tem produto de gerenciamento de peso, e daí tá assim, gerenciamento de peso, e a gente fala, então para emagrecer é só aquele verdinho lá, e você vai ver que não, que colágeno influencia, os lanches saudáveis, a nutrição complementar, a disposição, a hidratação, como eu falei, tudo isso vai te ajudar a ter o melhor resultado possível. Então, o carro-chefe dos produtos de nutrição interna da Herbalife são e que tem fornece a grande quantidade de proteína para a gente são os shakes. Então, a gente tem vários sabores de shake e ainda tem aqui com sabor doce e esses aqui com sabor salgado, são as sopas, a NutriSup, creme de frango e creme verde. Quando você prepara o seu shake, coloca lá 2,5 medidas da colher do pó nutricional, você está colocando 10 gramas de proteína. Se você coloca água no seu liquidificador, 2,5 colheres do shake, 2,5 colheres do Nutrev, que é o nosso leite vegetal a partir de proteína isolada de soja, você está colocando mais 10 gramas de proteína. E se você coloca protein powder, aqui 2 colheres de sopa são mais 10 gramas. Normalmente a gente manda colocar só 1 colher, portanto seria 5 gramas aí. Isso significa que o seu shake, o substituto de refeição, com todos os nutrientes que você precisa, alta densidade nutricional, vai ficar com 25 gramas de proteína, no caso de 1 colher só de protein powder aqui, e aproximadamente 220 calorias. A grande mágica do shake é que ele mata a fome. Essa foi a minha surpresa. Quando meu filho apareceu com o pote de shake em casa, eu falava para ele, você não está entendendo, eu preciso comer, eu preciso mastigar, eu não gosto de shake. Por quê? Porque muitos anos antes, acho que 11 anos antes de eu conhecer o produto através do Maurício, eu tinha tomado um shake, só que o meu era de caixinha. Achei horrível, ficava com fome. Falei, jamais que isso daí vai matar a minha fome. Quando eu comecei a usar o produto da Herbalife, o que eu vi? Que, nossa, minha primeira surpresa foi, nossa, eu tô sem fome mesmo. Tinha passado 3 horas que eu tinha tomado o shake e efetivamente eu estava sem fome. E essa é a maior ferramenta que a gente tem para ajudar a gente a atingir o resultado que a gente precisa. Aqui está o Nutrev, que eu já mostrei para vocês, que a gente acrescenta aqui no aqui o shake, o pó nutricional e aqui a proteína de soja, que está aqui. E esse daqui são os produtos que a gente pode tomar como substituto de refeição. Se você quer perder peso, a gente sugere que você substitua 2 refeições. Eu gosto bastante de substituir o café da manhã e o jantar, acho que fica ok, resolve o meu problema do jantar e tá tudo ótimo. No friozinho, aqui em Presidente Prudente está fazendo frio, daí a sopa é maravilhosa à noite, uma delícia. E eu falei que a gente precisa fazer lanches proteicos durante o dia e graças a Deus a gente tem a possibilidade de ter um lanche rápido na bolsa, na correria do dia a dia, a gente poder lançar mão de um lanche proteico. Então, nós temos 3 barras de proteína, a de limão, de chocolate e a de amendoim. E, além disso, a Herbalife lançou essa barra crunch aqui, maravilhosa, doce de leite com crunch. Essas barrinhas têm 10 gramas de proteína, essa aqui tem 13 gramas de proteína.
Tem também o Protein Crunch, que é uma forma de você acrescentar proteína ao seu dia. A gente fala que esse é um alimento familiar, porque a família toda pode consumir. Você coloca Protein Crunch no seu shake, no seu iogurte, na sua salada de fruta. Você acrescenta Protein Crunch para acrescentar proteína no seu dia, para atingir a sua meta de consumo diário de proteína. Tá bom? E além disso, tem mais um lanche muito legal, que são as sopas lanches da Herbalife. Essas aqui são uma delícia, super rápido de fazer, super prática, e tem 5 gramas de proteína, ajudam a matar fome, muito interessante. E dentre as proteínas que a gente dispõe de produtos com whey protein. Isso daqui é proteína isolada do soro do leite. Esse potão preto aqui, Tri-Core Protein Blend, é o nosso shake de reposição pós-treino para construção de massa magra, com 25 gramas de proteína, BCAA, vitamina B6 e bárbaro, e eu quero falar deles, de todos esses produtos que contêm proteína, whey protein. Por quê? Porque estudos recentes estão comprovando que a proteína isolada do soro do leite, o triptofano que ela contém, acaba tendo uma absorção e um aproveitamento maior pelo nosso organismo do que o triptofano de outras proteínas. E, portanto, a possibilidade de você liberar serotonina, dopamina, endorfina a partir da ingestão de whey protein aumenta muito. E é muito interessante que você libere, que você tenha disponível endorfina, serotonina no seu organismo, porque é isso que vai te dar sensação de bem-estar, que vai melhorar o seu humor, que vai diminuir a sua ansiedade, que vai melhorar a sua autoestima e vai garantir que você consiga efetivamente construir um resultado mais bacana. E olha só que legal, não tem whey protein só no Tri-Core. O nosso colágeno que a gente tem sabor tangerina e sabor frutas vermelhas, ele também tem whey protein, além de ter o colágeno verisol, 2 gramas do colágeno verisol, ele tem 6 gramas de whey, fazendo um total de 8 gramas de proteína. O próprio colágeno é um excelente lanche. Tem a proteína, dá saciedade, o colágeno ele estimula efetivamente, chega onde precisa chegar para produzir colágeno, para melhorar a sua pele, melhorar o cabelo, melhora a unha, melhora a aparência de celulite. Tem milhões de resultados publicados já nas mídias sociais e é muito legal, e além disso ele funciona como um lanche. E esse daqui, o Protein Coffee, é o último lançamento da Herbalife. Gente, isso daqui é muito legal. São 16 gramas de proteína, mas é de whey protein. Ele dá uma saciedade que você não acredita. É muito legal esse produto. Você pode fazer com uma quantidade menor de água, pode fazer ele puro, ou você pode acrescentar o nosso Nutreve, por exemplo, e fica parecendo um cappuccino. Você coloca um pouquinho de canela, dá uma saciedade inacreditável. É só você rasgar o sachêzinho, tá tudo pronto, super prático, não tem que fazer conta, nada disso. E é muito legal, porque eu fiquei impressionada com a capacidade de saciedade que esse Protein Coffee dá. Mas não adianta você comer um monte de proteína bacana se o seu intestino está todo cheio de fezes acumulado, se as paredes intestinais estão todas cheias de restos alimentares e
e por causa disso, por causa dessa retenção de fezes, você está matando os bichinhos do bem. Porque dentro do nosso intestino vivem trilhões de células. E essas células têm um grupo de células da nossa microbiota que a gente fala, que é a microbiota do bem, que absorve, ajuda a absorver as coisas e que ajuda a gente a emagrecer. E tem também a microbiota do mal, que pelo contrário, libera um monte de toxina e faz a gente acaba fazendo a gente engordar. Tem estudos interessantíssimos com ratos mostrando isso, a influência da microbiota no resultado da sua forma física. E eles inoculam fezes de pessoas obesas no rato magro e de pessoas magras em 2 grupinhos de rato, e aquele que recebeu fezes de pessoa obesa engorda, e o que recebeu de pessoa magra fica magro. E quando troca a dieta, o que era gordo fica magro e o que era magro fica gordo. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa cuidar da nossa microbiota para ela ajudar a gente a ter o resultado que a gente precisa. E aqui tem 3 produtos, na verdade, 4 frascos, mas são 3 produtos que exatamente alimenta a microbiota do bem e garante a saúde intestinal. Então, esse daqui é uma maltodestrina resistente à digestão, quem digere ela sai apenas a nossa microbiota em forma de pó, e esses outros aqui é a nossa maltodestrina em forma líquida, sabor uva e sabor manga. E aqui o Fiber Bond, ele é de fibra de aveia e beterraba, que também tem um resultado, um efeito muito bacana no nosso intestino, na nossa flora intestinal. Precisa comer fibra, precisa comer 25 a 35 gramas de fibra ao dia. O brasileiro médio não come nem 15 gramas de fibras ao dia. E olha que ele come feijão, que tem bastante fibra. Imagine se não comesse, né? Se não fosse a base da nossa dieta. Então, a gente precisa melhorar a qualidade da nossa microbiota, nossa saúde intestinal, porque lembra, 90% da nossa serotonina está fabricada lá. O seu bem-estar, a sua sensação de bem-estar, o seu bom humor depende do estado do seu intestino. E a gente não pode esquecer disso. E não é à toa que falam que essa mulher é enfesada, e que se você for perguntar como que é o trânsito intestinal dela, muitas delas referem que efetivamente o intestino não funciona tão bem assim. Não é à toa esse nome enfesada. Ele é literalmente resultado do efeito que a retenção de fezes e consequente absorção de toxina, de coisa que não era para ser absorvido pelo sangue, era para ter sido mandado embora. E como não foi embora, a gente acaba absorvendo, e o resultado que isso dá no nosso humor e na nossa saúde, tá? Inclusive, mais uma coisa que eu quero falar para vocês em relação ao intestino. Hoje em dia tem estudos comprovando que o primeiro sintoma de Parkinson é constipação intestinal. É um problema no intestino, no funcionamento do intestino. Então, pessoas que têm Parkinson, via de regra, começam com problema de intestino, como se o intestino acabasse tendo essa via direta e lesando a estrutura cerebral. E Alzheimer também tem estudos associando o problema intestinal ao aparecimento de Alzheimer. Então, vamos tomar fibra, vamos cuidar de tudo direitinho para dar certo. E daí eu quero falar de hidratação para vocês, mas eu quero também falar de uma outra substância que ajuda no controle do nosso humor. Então, esse daqui é o nosso NRG, ele tem sob a forma de chá e de tabletes, ele é formulado a partir do guaraná, tira do guaraná a prima da cafeína, que chama guaraína, joga o resto fora, fica só a guaraína. Semente do guaraná, 80% é cafeína. No nosso NRG,
tem 4% de cafeína apenas, tá? Então, ele funciona como um neurotônico, a gente chama de neurotônico. O que que ele faz? Ele melhora o humor, então ele estabiliza, na verdade, o humor. Gente que é muito estressada, ele dá uma baixada na bola. Gente que, por outro lado, é meio deprimida, ele dá uma levantada. Ele melhora a qualidade do sono, a ansiedade, a disposição. Então, são todos efeitos estimulantes que o nosso NRG é capaz de fazer a partir da formulação. E daí dá para entender que certamente tem uma interferência positiva na regulação dos nossos neurotransmissores. E o nosso grande aliado da hidratação é o Herbal Concentrate. Tem vários sabores, limão, canela, laranja e o que a gente chama de original, e é um jeito de você garantir estimular a hidratação diária. Ele tem chá verde, chá preto, malva, hibisco e cafeína, e consequentemente ele dá também uma estimulada no nosso metabolismo, é muito legal e garante a nossa hidratação. E finalmente nós temos os tabletes, a gente tem o Herbalife Line, multivitaminas e o Extra Cal. Então, o ômega 3, o nosso ômega 3 é tirado do peixe de água salgada, gelada, profunda, porque é esse ômega que interessa. E aqui eu já quero falar uma coisa para vocês. É legal comer castanha, nozes, azeite de oliva, linhaça, germe de trigo, é super legal. Tem ômega 3? Tem ômega 3. É o que interessa? Não exatamente. O ômega 3, que interfere na nossa atividade cerebral, que estimula a nossa imunidade, que cuida de diminuir o processo inflamatório de base, é o ômega 3 que provém do peixe de água salgada, gelada, profunda. Mas toma cuidado com o ômega que você ingere. Por quê? Porque é comum a gente encontrar no peixe marinho intoxicação com metal pesado, chumbo, mercúrio. Então, o ômega que você vai consumir tem que ser um ômega idôneo, de uma empresa que tem equipamento adequado para detectar microcontaminação. Então, esteja seguro que o ômega que você está tomando é um ômega que vai fazer bem e que você não vai acabar com problemas hepáticos por causa de contaminação com metal pesado. Tá legal? E aqui nosso multivitaminas, estimula a nossa imunidade, é um suporte ao nosso metabolismo, inclusive para nos ajudar a ter um metabolismo funcionando melhor. Essas inúmeras reações químicas, metabólicas que acontecem no nosso corpo, que precisam de muitos micronutrientes, e você precisa necessariamente suplementar, porque a gente sabe que hoje a nossa comida não tem essa riqueza nutricional que tinha antigamente, e mesmo que tivesse, a gente de verdade não come de tudo todo dia. A gente acaba escolhendo as comidas que a gente gosta mais, o que é mais palatável, e isso necessariamente implica numa restrição de ingestão de micronutrientes. Então, é preciso suplementar para você garantir que seu metabolismo todo vai funcionar de uma forma mais adequada, especialmente no momento de preocupação com a sua atividade metabólica, com a sua imunidade, com o seu resultado físico final. E aqui do lado está o nosso Extra Cal, que além de ter cálcio e vitamina D, que é obrigado, ele tem também magnésio, o que é interessantíssimo, porque o magnésio é um mineral muito nobre e é responsável pela distribuição do cálcio no nosso organismo. Então, se você toma o nosso cálcio com magnésio, você garante que ele não vai se depositar nas nossas artérias, fazendo arteriosclerose, ou eventualmente em outros lugares que não precisa, o cálcio vai para onde é preciso que ele vá, tá bom? Então, para recordar, de tudo isso, para você conseguir controlar e ter um certo domínio sobre esses instintos, o sistema de
de reforço cerebral, de recompensa cerebral, que é inato e que garante a nossa sobrevivência, para garantir que efetivamente a gente está usando um mecanismo top-down e não bottom-up, de que é o nosso cérebro, são as nossas escolhas que estão garantindo o nosso resultado, lembra de comer proteína, fibra e bom carboidrato, de fazer seus lanches, de se hidratar, de fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia. Não dá para fazer 30 minutos? Faz 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, dá 3 voltas no quarteirão, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, o resultado vai ser muito legal. Garanta que as pessoas ao seu redor são pessoas positivas, que estão imbuídas de te ajudar a atingir o melhor resultado da sua vida, que você atinja a sua melhor versão. Não tem em casa alimento gatilho, faça uma limpeza na sua despensa e nos seus armários e cuide de si, assuma o controle e a gestão da emoção. Tudo que nós cremos nos controla. Recair, lembra disso? Escorregar, enfiar o pé na jaca de vez em quando, pode ser que aconteça. Mas recair não significa perder a guerra. Perder uma batalha não significa derrota completa. Vamos em frente, amanhã é um novo dia. Toma shake, toma chá, toma todos os tabletes, faz os lanches que vai dar tudo certo. Autopunição é muito grave, porque você se torna um carrasco de si mesmo. Seja um pouco mais complacente, entenda todo esse mecanismo e permita que você desabroche, que você chegue lá aonde você quer. Então, essas recaídas devem ser uma oportunidade de crescimento para que você seja mais forte, mais feliz. E lembre que todo o céu tem tempestade. É natural que isso aconteça. Então, lembrando de uma frase do Augusto Cury, você tem o direito de ser o autor da sua própria história e você deve equipar seu eu para ser o ator principal do teatro da sua mente. Mas eu quero lembrar aqui, e olha que é uma psiquiatra falando, é que não basta a sua mente decidir, você precisa da condição física para que a coisa toda se processe. E é por isso que é tão fundamental você prestar atenção naquilo que você está comendo. Porque mesmo que você não tenha nem peso para perder, que você esteja ótimo, só para garantir mais saúde, mais bem-estar e, acima de tudo, mais longevidade, que é um tema muito bacana e que a gente adora escutar aqui no Hora Saudável. Obrigada pela atenção de vocês, foi um privilégio estar aqui. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba Chef.
Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.